Pronto. Então, a paz. A classe hoje está cheia, está bem bonita. Muito feliz de todos estarem aí presentes. E aí o nosso convidado, né, especial, misterioso. Alguns mandaram as sugestões, né, de quem seria. Alguns acertaram, outros não. Uns acharam que fosse você, tio Milton. Falei, é o tio Milton. Nós estávamos na semana passada na aula, e aí a professora Esther falou, convidou a gente, falou, vai ter uma surpresa, um convidado especial. Aí fiquei curioso também, não fazia ideia. E aí a gente fez a brincadeira, né, pro pessoal, para as crianças adivinharem aí. A Ana Paula adivinhou, o Felipe. Quem mais que adivinhou? Foi a Nathalie. A Nathalie também colocou. Então, gente, é uma honra, viu, pastor Miqueias? A honra é minha, Sabrina. De nos ajudar aí, né? Era um projeto que a Esther estava no coração de fazer, e não vai ser a última, não, viu? Terão aí mais convites e teremos também mais professores aí para nos abençoar e nos ajudar. Então, a gente vai iniciar com uma oração. Eu vou pedir para o irmão Alexandre, que está aí também nos ajudando. Amém? Pode orar, Alexandre, para nós iniciarmos a aula? Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia de vida que o Senhor está soprando em nós, o fôlego da vida. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada criança que aqui está neste momento. Ó Pai querido, essas crianças são preciosas para o Senhor, são preciosas para nós. Ó querido Deus, nós também te louvamos, te agradecemos pela vida das professoras que têm se empenhado, da classe dos kids, da classe dos juniores. Te louvo, te agradeço, Senhor, pela vida do irmão Milton, da irmã Luciana, que está participando também. E também agradecemos pela vida do pastor Miqueias, que de uma maneira tão gentil e graciosa está aqui conosco para falar da tua mensagem, da tua palavra, Senhor. Por favor, abençoa o teu servo, usa ele para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. 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 Sabrina. Então, vamos lá. Oi, Sabrina. Oi, quer falar alguma coisa? Oi? Oi. Antes de me passar para o Miqueias, eu tinha conversado já com ele, e nós falamos sobre a autoridade, que Deus deu autoridade. Todas as crianças que não acompanham a história de Elias, Deus deu autoridade para o Eliseu, né? Para ele ser um profeta de Deus. E hoje nós estamos aqui com a nossa autoridade da nossa igreja. Então, as crianças devem reconhecer o nosso pastor como nossa autoridade. Ele é autoridade posta por Deus, e nós temos que reconhecer, não fazer que nem aquelas pessoas que não reconheceram a autoridade que Deus tinha dado para Eliseu, mas reconhecer e honrar a pessoa do pastor Miqueias. Amém. Amém. A nossa autoridade, senão a gente pode ser comido por ursa, lembra? Então vamos lá, gente. Só falando um pouquinho antes de passar a palavra para o pastor Miqueias, para o Kids, a gente tinha falado, lembra da última aula? De Eliseu e a viúva, né? O azeite da viúva. E aí ficou de tarefinha para os Kids, né? Escrever o versículo dentro dessa vasilha aqui, eu mandei para vocês. Então, ó, quem não fez, dá tempo de fazer. Super fácil, ó. Quem lembra do nosso versículo? Porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, tá? Então, aí, pede ajuda para o papai e para a mamãe para fazer aí essa tarefinha, tá bom? E aí, assim que vocês fizerem, manda, viu? Bia, que já fez, estamos aguardando aí o seu desenho, ok? E para os juniores, a gente tinha esse caça-palavras aí para fazer. Então, alguns mandaram as palavras que estão escondidas aqui no caça-palavras, e essas são as palavras, ó, que era para achar as palavras do próprio versículo. O antes, o que, o mesmo, vocês, seu. Alguns acharam menos palavras e outros acharam mais, mas não tem problema. Aí está a correção,
E aí, assim que a gente terminar a aula, eu mando esse material para vocês corrigirem aí a de vocês em casa. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, a gente vai iniciar, então, a aula de hoje. Pastor Miqueias, a palavra é toda sua, viu? Fica à vontade. Obrigado. A paz, mais uma vez, gente. Eu queria agradecer muito aí a oportunidade de estar com vocês. De verdade, eu acho que vai ser muito bom, principalmente para mim, porque é uma oportunidade de estar com essa meninada toda, né, que é a igreja do presente, eu sempre falo disso, então é uma alegria muito grande. Quero parabenizar todos os professores, toda a equipe aí da EBD que tem trabalhado para que as aulas continuem, né, que eles sejam mantidas, as crianças aí, os juniores e as kids e aos pais, enfim, a todo mundo que tem trabalhado para que a EBD continue acontecendo. Eu sempre gostei da EBD, sempre. E desde muito pequeno, eu já fui inserido nesse contexto de escola bíblica dominical pelo meu pai, pela minha mãe, e até hoje eu sou aluno da EBD. Então, aí, falando aí para a criançada, né, na classe dos adultos eu não sou professor, eu sou um aluno. De vez em quando eu quebro um galho dando alguma aula, conversando com os irmãos. Mas eu sou oficialmente, falando na EBD, um aluno. Que é a oportunidade que eu gosto muito de sentar, de ouvir o que as pessoas têm a dizer, e a gente vai aprendendo uns com os outros ali. Acho que isso aí é muito legal. E quando os nossos filhos, né, começam desde que são bênçãos do Senhor, começam desde cedo participando aí da EBD, automaticamente já vai aprendendo mais sobre o Senhor. Eu queria falar uma coisa para vocês, a gente vai conversar um pouco hoje, né? E aí as crianças estejam à vontade para me parar, para me interromper, que é a história de Eliseu quando ele ressuscita o filho da Sunamita. A gente vai falar um pouco dessa história. E eu vou até os mais antigos, né, os mais veteranos, sabem que essa história ela é muito assim, a gente pensa que conhece a história, né? Gente, pera, deixa eu só fechar a porta aqui, que acho que a cachorrada da vizinhança se animou. Pera aí. E eu vou contar para vocês que depois eu vou ter que fazer um outro estudo mais aprofundado, pensando até numa possibilidade de um encontro de famílias ou de obreiros, porque tem muita lição nessa história que vocês organizaram aí, que vocês escolheram. Mas vamos trazer um pouco aqui, né? O texto desta história está no segundo livro de Reis, né, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 37. Não dá para a gente ler todo o texto aqui, porque ele é bastante extenso, mas eu queria só contar a história para vocês, um resumo, e depois a gente vai parando em algumas partes que eu diria que são as mais importantes, vamos dizer assim. Então, qual que é a história? Tem o profeta Eliseu, que nós estamos estudando aqui sobre o profeta Eliseu, vocês já sabem bem como funciona. Na semana passada foi falado também sobre o milagre do azeite, enfim, vocês têm todo esse conhecimento, que Eliseu foi o sucessor ali do profeta Elias, né? E Eliseu, ele como um profeta, ele ficava andando em diversas cidades do país chamado Israel. Ele estava num lugar, depois ele ia para outro e assim por diante. E ele passava muitas vezes na região de Sunem. E lá na cidade de Sunem tinha uma família muito rica. Tinha uma família que tinha muito dinheiro, muitos recursos financeiros. E quando eles perceberam que, principalmente aquela dona daquela casa, né, ela percebeu que Eliseu ele era um homem de Deus, o que é que ela fez? Ela chamou, junto com o marido dela, chamaram Eliseu e Geazi para almoçar na casa dela.
Aí isso aconteceu uma vez, provavelmente aconteceu 2 vezes, e aí eles identificaram que Eliseu era um homem de Deus. Até percebeu, né, no começo, Eliseu não queria parar naquela casa para comer, mas de tanto aquele casal insistir, aquela casa ali acabou se tornando uma referência. Eliseu, quando passava na cidade, ele parava ali para fazer um almoço, fazer uma janta. Obrigado aí, vai me ajudando aí, Sabrina. E aí um dia, eles pegaram e conversaram, ela conversando com o esposo dela, né, disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente prepara um quarto para o profeta, e esse quarto que a gente vai preparar para o profeta, quando ele estiver aqui, ele não tem onde ficar, ele não precisa pagar hotel. Até porque na época não tinha hotel como a gente sabe que tem hoje, né? Às vezes tinha hospedaria, tinha um cantinho num local ou outro. E aí organizaram ali um quartinho para o hotel ficar, para o profeta ficar. Aí Eliseu conversando, percebendo, né? Falou assim, poxa vida, essa mulher tem de tudo. O que está faltando para ela? Ah, não sei, vamos perguntar para ela. Ela mandou Geazi chamá-la, perguntou, ela falou assim, olha, não, está tudo bem comigo, eu não tenho problema com o meu país, eu não tenho problema com o governante. Não, profeta, pode ficar tudo em paz, que está tudo bem. Depois Geazi, que era o ajudante de Eliseu, conversando com Eliseu, falou assim, olha Eliseu, eu percebi que ela não tem filho. Este casal não tem filhos. Aí Eliseu falou assim, então, chama ela aqui. Quando ela voltou lá, Eliseu falou que nasceria um menino. Então, esse menino nasce, depois de um tempo ele cresce, vai trabalhar com o pai dele, e trabalhando com o pai dele, o que é que aconteceu? Ele passou mal, trabalhando com o pai dele, ficou muito mal. E depois ali, o pai dele, então, pega uma outra pessoa, um empregado, e pede para levar o menino de volta para casa, e o menino chega em casa e morre. Já pensaram nisso? Que situação? Menino morreu, já era provavelmente ele um adolescente, morreu. E aí, eu queria que vocês ficassem com essa interrogação. O que será que aconteceu com esse menino? Daqui a pouco a gente vai falar do que aconteceu com ele. Por que eu estou fazendo trazendo essa visão geral? Para que a gente entenda, para que a gente perceba aí a situação como um todo, né? Muito bem. Agora vamos lá, Sabrina, no slide versículo-chave. Por favor. Aí, agora que a turma já teve uma ideia geral, a gente vai conversar um pouquinho de cada situação. Então, antes de lermos aí o versículo-chave, só para todo mundo ficar. Pergunta aí para o Felipe. A família, ela era rica ou ela era pobre, Felipe? Eu acho que era rica. Ela era rica, muito bem. Gabriel, uma pergunta para você. Este casal tinha filhos ou não tinha filhos? Gabriel? Quem ajuda o Gabriel? Alguém quer responder a pergunta? Oi? O Gabriel está com problema no áudio, pastor. Ah, então tá bom. Quem falou aí, Bia? Eu. Foi a Ana. A Ana? Não, sou eu. Tinha filhos ou não, ô Bia? Não tinha. Não tinha, muito bem. Então era uma família rica, não tinha filhos. Essa família, o que é que eles construíram para o profeta? Eles construíram uma casinha de cachorro para o profeta dormir ou construíram um quartinho? Um quartinho. Um quartinho, muito bem, exatamente. Então veja, aí olha só, quem pode ler para a gente o versículo-chave? Eu. Então leia, Francisco. Podemos dizer, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Então, olha só, o versículo-chave, né? O Senhor, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador,
não temerei. O que me podem fazer os homens? Olha que interessante. A gente vai ver nessa história que o Senhor foi ajudador de Eliseu. Como é que o Senhor ajudou Eliseu? Preparando uma família que tinha condições de construir um quartinho para que ele tivesse um local de descanso quando estivesse na missão. O Senhor, como é que a gente vai ver que o Senhor foi ajudador daquele casal que não tinham filhos, mas o Senhor foi lá e preparou através do profeta, e eles passaram a ter filho, que foi esse menino, que nós já vamos continuar falando da história dele. O que é interessante, né? Que quando nós temos uma certa dificuldade, quando a gente tiver problema, a gente pode falar com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Quem me ajuda? Ajudante. Ajudante. O Senhor é o Ajudador. nosso ajudante, é o nosso ajudador. Exatamente. Ainda que os homens tenham algumas situações que não nos ajudem ou que nos tragam algum problema, o Senhor é o nosso ajudador. Agora vamos lá. Próximo slide, Sabrina. A gente vai começar a detalhar a história que a gente fez um resumo bem rápido para vocês. Muito bem. Quem é esta senhora que está sentada à mesa? Quem consegue me responder? Ronald, você consegue responder para mim ou não? Eu não sei. Você sabe quem ela é? A Márcia pode me ajudar. Anitta. É a Sunamita. É isso, Ronald? Era isso que você ia falar? Vai? Positivo? Muito bem. Então, quem está sentado nessa mesa, né? Eliseu. O Eliseu é aquele senhor de barba branca ou é aquele senhor careca? Barba branca. Barba branca. O Eliseu é o de barba branca? O careca. É o careca! Muito bem. Então tá ali, o Eliseu, que é aquele senhor careca, está o esposo da senhora e está a senhora que é a Sunamita, que é a moradora ali de Sunem. Olha só, eles estão ali, lembra que eu falei que eles insistiram para que o profeta almoçasse com eles ali? É isso que eles estão fazendo. Eles gostavam de receber as pessoas. E eles, usados por Deus, foram hospitaleiros e receberam um profeta. Então, eles ali comeram pão, tomaram um suco de uva, comeram umas frutas, talvez comeram alguma salada, alguns legumes, né, Nicole? E aí, depois que eles comeram isso e tal, continuaram ali conversando, batendo um papo. Talvez Eliseu contou para eles, olha, eu estive em tal cidade, aconteceu tal situação. Talvez Eliseu tenha contado para eles ali do milagre do azeite, que não estava faltando na botija. E olha que interessante, né? Quando a gente vê o milagre anterior, que aquela viúva foi falar com Eliseu, e que os credores queriam levar os filhos dela sequestrados porque tinha uma dívida do marido dela falecido, Eliseu falou assim, olha, você vai lá, pega as vasilhas de azeite, porque o azeite não vai cessar. E aí Eliseu agora está numa situação completamente oposta, numa família abastada e conversando que também tinha necessidades. Então, o que isso mostra? Que seja uma família rica ou seja uma família pobre, todas as famílias precisam de quê? Precisam da graça do Senhor, da bênção do Senhor e têm necessidade. As necessidades apenas são diferentes, né? E aí, olha que interessante, depois que eles estão ali conversando e tal, o casal percebe que eles já não tinham onde ficar e constrói, então, um quartinho. Talvez aí, nesse primeiro encontro, né, eles tenham falado, volta só um pouquinho, Sabrina, tenham terminado aí quando estava terminando essa refeição, eles talvez, não é a Bíblia, tá, gente? É minha ideia. O profeta, você tem aqui um hotel que você fica na cidade? Aí o profeta, não tenho não. E aí o que você faz? Às vezes eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que montar uma barraca, não sei o quê, para continuar o trabalho no dia seguinte. Ah, então tá bom, profeta. Aí o profeta foi embora. E o que é que diz o texto, né?
que ela e o marido conversaram. Ah, você percebeu que o profeta não tem onde ficar? Pois é, que situação, né? Vamos construir um quartinho para ele? Vamos construir um local para ele ficar? Aí o casal teve uma concordância e construíram o quartinho, que é o próximo slide. Aí a gente, quando olha esse quartinho, a gente fala assim, mas é só um quartinho. Eu só queria fazer só um resumo. Quando a gente pensa com as dificuldades que tinha lá na época, a pessoa para ter um quarto separado, ela era quase impossível, era muito cara as coisas. Era muito caro. Então, quando constroem assim um quarto separado, diz assim, fica claro então que era uma família de fato com muitas posses, porque geralmente a maior parte da população dormia, a casa tinha 2 cômodos, um que era a cozinha, onde ficavam guardados os alimentos, fazia comida, fazia tudo, e um quarto que era um quarto coletivo, onde dormiam todas as pessoas da família no mesmo quarto. E aí, quando a gente pega uma situação dessa, a gente vê que eles, de fato, tiveram aí, foram usados por Deus para isso. E aí eu queria que você me ajudasse, Sabrina, passando o mouse. Então, vamos passar assim, o que é que eles colocaram no quarto? Não, volta lá, tem como ter o cursor? Colocaram uma caminha. Com licença, pastor, agora Diga. você estava falando que antes todo mundo dormia no mesmo quarto, tinha que ter uma cama bem grande, hein? Uma cama bem grande, ou então, Francisco, sabe o que eles faziam? Eles pegavam palha, colocavam num canto do quarto, no chão, um monte de palha, colocavam um tecido por cima e dormiam ali como se fosse um tipo de esteira, sabe? Uhum. Era assim que funcionava. Não tinha colchão de espuma igual nós temos nos dias de hoje, nem de mola. As camas elas eram feitas de palha, de folha seca, era assim que funcionava. Nossa. Era bem diferente. Hoje a gente tem uma caminha, né? A gente tem um colchãozinho para dormir. Às vezes a gente vai dormir na casa de alguém, chega lá, não tem um colchão que é aquele colchão igual ao nosso, mas tem um colchão diferente, mas é um colchão. Naquela época não tinha essas coisas. Aí veja só, colocaram percebam que a cama dele, ó, não é uma cama igual ao nosso modelo, vê que está diretamente no chão, que é o que eu expliquei para vocês. Você consegue passar o mouse, Sabrina, e mostrar? Não dá, né? Um minutinho. Então, olha ali, tem um colchão no chão com travesseiro. Ali, isso, obrigado, Sabrina. Colocaram uma mesa. Por que eles colocaram uma mesa? De repente o profeta quer comer, o profeta quer estudar um pouco a palavra, a Bíblia da época. Aí em cima da mesa colocaram uma lamparina. Por que colocaram uma lamparina? Não, porque não tinha luz elétrica naquela época. Então a lamparina era uma vasilha que colocavam o azeite e aí tinha tipo um pavio igual de vela e acendia aquele pavio para iluminar. Mas tem como ficar comendo em pé? Não, estudando em pé não tem. Colocaram um banquinho para o profeta, ou seja, deixaram o quarto completamente equipado para o profeta de Deus ficar ali. E esta casa, esta família, se quiser voltar na apresentação, ou Sabrina, pode voltar, ficou a base do profeta. Então, toda vez que o profeta estava naquela cidade, ele chegava naquela casa e ficava ali, passava a noite juntamente com Geazi, com quem estava acompanhando ele, e no dia seguinte continuava a missão. E aí é o que eu falei para vocês lá atrás. Um dia, ele estava ali, talvez sentado nessa mesa, né, junto com Geazi, e ele pergunta para o Geazi, chama a dona da casa. Aí chegou a dona da casa, né, perguntou assim para ela, olha, eu estou percebendo, você tem sido tão bondosa com a gente, junto com seu marido, você está com algum problema em relação ao governo? Você está com algum problema em relação a alguma situação? Porque aí a gente vai conversar, eu vou conversar com o governo, ou com quem quer que seja, para que para que a gente resolva o teu problema. E ela responde, não, está tudo bem, eu estou bem aqui na minha cidade, eu gosto das pessoas, eu não tenho problema com ninguém, os meus vizinhos são todos gente boa, está tudo tranquilo, profeta, não esquenta a cabeça com nada.
Ah, mas eu queria retribuir essa bondade de você, do seu marido. Não, não precisa esquentar a cabeça. Tá bom. Quando ela vai embora, Eliseu ainda fica com aquele negócio matutando na cabeça. Sabe quando você fica pensando uma coisa que não sai, você vai dormir pensando, você acorda pensando. Aí ele fala com Geazi, Geazi, mas não tem nada que a gente possa fazer? Aí Geazi pega e fala assim, olha, eles ainda não têm filhos, e o que é que acontece? Pelo fato de não ter filho, essa família, quando o pai, o dono da família, né, falecer, o pai o esposo da senhora falecer, eles podem ter dificuldade. É o problema que eu vejo que eles têm hoje. Aí Eliseu chama, né, a dona da casa, Geazi é aquele rapaz que está do lado dela, não é o marido dela a gente já vai ver. Porque diz o texto bíblico que o marido dela já era de mais idade, ou seja, ela era mais nova que o marido. E aí, olha só o rosto de espanto misturado com alegria daquela mulher. Porque Eliseu fala assim, olha, daqui a 1 ano mais ou menos, eu vou voltar aqui em Sunem, e você vai estar com o filho nos braços. E ela fala assim, não, não faça isso, profeta. Mas o profeta fala assim, olha, isto vai acontecer. Passaram-se os tempos, a criança nasceu. E nasceu quem? Nasceu um menino. Pensem na alegria daquela família, daquele casal, agora uma família, né? Com uma criança nos braços, que grande festa não devem ter feito. Provavelmente no 8º dia, levaram a criança ao templo para ser apresentada, aquela festa toda, né? E aí, naturalmente, o menino foi crescendo, de tempos em tempos o profeta passava ali, se hospedava, via o menino que estava indo bem, tal, a coisa continuando, juntamente com Geazi, que era o ajudante dele, até que esse menino entrou na adolescência. Ele cresceu, pré-adolescência, talvez na idade dos juniores, né? Tal que a idade dos ali com uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos. Ele foi fazer o quê? Ele foi trabalhar com o pai, que é o próximo slide. Porque o que é que diz? Lembra que eu falei que eles eram uma família que tinha recursos, né? Provavelmente, aquela família tinha alguma fazenda, alguma plantação. E olha lá, o pai que era de mais idade, tá vendo a barba branca dele, está ali, e os trabalhadores estão lá mexendo na terra, fazendo as plantações. E o que diz o texto bíblico? Que em um desses dias que o menino estava ali trabalhando com o pai, e olha que importante, né? As crianças, os meninos, as meninas ajudarem os pais. Neste caso, ele estava trabalhando lá no campo, mas você não precisa ir para a fazenda se seu pai não tem uma fazenda, sua mãe não tem uma fazenda. Você pode ajudar em casa, lavando uma loucinha, mantendo o quarto arrumado, mantendo as coisas organizadas, não deixando o quarto bagunçado. E isso já é um trabalho, é uma responsabilidade. Eu posso ouvir um amém? Amém. 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 Fala, Senhor. Oh, glória! E aí teve um dia que ele estava lá com o pai dele, né, aprendendo ali, fazendo, claro, o serviço que ele podia fazer pelo fato de ser uma criança. Ele teve uma dor de cabeça muito forte. E hoje nós entendemos, eu entendo, que provavelmente ele teve um AVC. O que é um AVC? É um acidente vascular cerebral. É quando o sangue do nosso corpo sobe para a cabeça, para o cérebro, e ele não volta na mesma velocidade para o coração e para o resto do corpo. Aí o que acontece? As veias do cérebro, elas começam a estufar e elas explodem. E aí o que acontece? O sangue começa a tomar conta do cérebro. Provavelmente foi isso que aconteceu. Porque olha só a situação. Quando ele começou a chorar e gritar, ai, meu pai, minha cabeça, eu tô com dor de cabeça, e começou a passar mal, o pai pegou um daqueles rapazes que estava ali na plantação e falou assim, não tinha médico, hospital, como a gente tem hoje, né, deixar isso muito claro, pega esse menino e leva para casa.
leva para casa porque ele não está bem, ele está passando mal, corre com ele e deixa lá com a mãe dele, quem sabe ele recupera. E aí um daqueles plantadores pegou e levou esse menino para casa. Quando chega em casa, ele fica no quarto, no colo da mãe, e ele falece. Ele não resistiu àquele derrame cerebral que ele teve. Aquela dor de cabeça muito forte. E eu fiquei pensando na tristeza daquela mãe. O que aquela mãe faz em um ato de fé? Lembra daquele quarto do profeta? Vamos lá, Sabrina, você consegue voltar no quarto do profeta só para a turma ver? Volta mais um. Aí, o quarto do profeta estava vazio, por quê? Porque o profeta estava em missão em outra cidade, estava em missão em uma outra região, estava lá no Monte Carmelo, que era longe daí. Ela pensou, já que o quarto do profeta está vazio, e esse menino foi uma promessa de Deus, e eu já vi que ele faleceu, eu vou colocar lá no quarto do profeta. Aí ela pegou o menino, deitou na cama, que era a cama do profeta, e deixou aí. E aí o que ela fez, Sabrina? Agora vamos 2 slides para frente. Aí conversou com o esposo dela, falou assim, meu bem, meu amor, eu preciso fazer o seguinte, eu vou falar com o profeta, porque o nosso filho não está bem, eu preciso ir falar com o profeta. Me dá um ajudante, prepara um animal, prepare 2 animais para que a gente vá falar com o profeta. E aí ela está nesse animal de cor branca, né? Que é o primeiro, e o ajudante, né? O servo está no outro animal preto ali, e eles foram à procura do profeta, focados em resolver um problema. Porque ela percebeu que naquela situação ela não tinha o que fazer, e que somente com a ajuda do Senhor Deus, através do profeta, que isso seria possível. Pense o coração aflito desta mulher. E aí, onde é que estava o menino mesmo, gente? Quem consegue me responder? No quartinho de Eliseu. Na cama, lá no quarto do profeta. Cama. Exato, na cama, lá no quartinho do profeta. E o pai do menino estava onde? Trabalhando. Trabalhando. E a mãe do menino, para onde que ela foi? Foi falar com Em busca de Eliseu. Foi em busca de Eliseu. E aí, quando ela chega, fala com Eliseu, ela fala assim, olha, Eliseu, eu preciso... Deixa eu te fazer uma pergunta, Eliseu. Pode fazer a pergunta. Por acaso eu pedi filho para Deus? Eliseu, mas o que aconteceu? Meu filho morreu. Aí Eliseu falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou mandar Geazi ir lá resolver. Não, senhor. Não foi Geazi que Deus usou para me prometer filho. Foi você que Deus usou. Eu não vou sair daqui do Monte Carmelo enquanto você não for comigo. Aí o que Eliseu falou? Então tudo bem, Geazi, vai na frente, faz alguma coisa lá, faz uma oração e eu vou em seguida. Geazi, porque Eliseu já era mais idoso que Geazi, então Geazi correu à frente, chegou lá, não resolveu o problema. Não ressuscitou aquele menino. E aí o que Eliseu fez? Eliseu chega e ora ao Senhor Deus, pedindo uma intervenção de Deus. Existem situações das nossas vidas que às vezes a gente está com uma dificuldade para fazer uma prova, a gente às vezes não está conseguindo entender uma matéria na escola, às vezes a gente está chateado com alguma coisa que aconteceu na nossa casa, às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que algum colega nosso, algum amigo nosso falou para a gente. Quando isso acontece, gente, vamos orar a Deus. Eliseu falou assim, olha, eu não sei o que fazer, mas eu vou orar. Pediu graça a Deus. Ele foi buscar a vontade do Senhor. Ele orou. Deus deu uma estratégia para Eliseu. Deus falou para Eliseu, olha, você vai deitar sobre o menino. E Eliseu fez isso 7 vezes. E o que é que será que aconteceu na 7ª vez?
Quem arrisca? Ressuscitou. Ele acho que levantou e ressuscitou. Ressuscitou, glória a Deus. O menino levantou e ressuscitou, porque Deus usou o profeta Eliseu e através do poder de Deus, a vida voltou ao menino. Olha que coisa linda. Então, recapitulando, era uma família muito rica, essa família se preocupou com o profeta, preparou uma comida para o profeta, preparou um quartinho para o profeta. O profeta, conversando com Geazi, percebeu que aquela família não tinha um filho, orou a Deus e Deus providenciou um filho. Esse menino cresceu, foi obediente, na idade ele começou a ajudar os pais, o pai e a mãe, foi trabalhar com o pai lá no campo, e lá na plantação, na fazenda, ele faleceu. Ele teve uma dor de cabeça e voltou para casa. Quando chegou em casa, o que aconteceu? Ele faleceu. A mãe do menino colocou o menino lá no quartinho que era do profeta, foi buscar o profeta chegou, orou, e Deus fez o que então com o menino? Ressuscitou o menino. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí vamos então para o último slide, porque já deu a nossa hora, tia Sabrina. Já terminou o nosso tempo. Meu Deus do céu. Olha lá o menino ressuscitado. Lembra que eu falei que ele estava lá? Olha o menino sentado. Reconhece o quartinho de Eliseu? Olha só, o menino ressuscitou. Eliseu está em pé. E olha a alegria no rosto daquela mãe. Que felicidade de ter o filho dela vivo novamente. Glória seja dada ao Senhor. Talvez o menino já estivesse falando assim, mãe, eu quero comida, eu estou com fome. Porque ele já está ali olhando para a mãe, tendo uma interação. A gente percebe que os olhares dele já estão direcionados para a mãe. Que coisa bênção, que maravilhosa, que bênção, que é a situação gloriosa que o Senhor preparou. Então, olha que interessante para eu finalizar aqui, e a gente já é caminhando para o fechamento, né? Deus, ele operou 2 milagres na vida dessa família, principalmente nesta situação, né? Primeiro, que foi conceder este filho para o casal. E segundo, que foi ressuscitar este menino e depois de toda esta situação que eles vivenciaram. Então, são milagres de Deus que trouxeram alegrias, que trouxeram bênçãos para esta família. Enquanto o menino estava morto, que a mãe foi buscar socorro, ela estava crendo que Deus era um Deus que atende às orações. Ela confiava que Deus atende ao necessitado. Quando Eliseu orou, ele creu também que o Senhor Deus estava no controle, que operaria um milagre. Então a gente vê o cuidado de Deus com a família, com o profeta, vemos o cuidado de Deus com o menino, vemos o cuidado de Deus com todas as pessoas envolvidas nessa história. Então veja, às vezes, e caminhando já, Sabrina, para o próximo slide, a gente se sente sozinho, no meio de tantos problemas, de tanta situação. Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, mas eu quero dizer para vocês que o mais importante de toda essa história é que Deus está no controle da situação, Ele tem bênçãos para nós. Nos momentos de dificuldade, quando a gente ora, o Senhor Deus responde. E se você é o único cristão na sua casa, na sua família, na sua escola, saiba que o Senhor Deus está com você. E Ele não nos desampara nunca. Ele está sempre ao nosso lado. Amém, tia Sabrina? Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas da minha parte era isso. Amém, glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Tem lição de casa. A pergunta se tem lição de casa. Eu acho Hoje que tem não. lição de casa sim, viu? Até uma pergunta. Diga. Nos outros dias você vai estar? Nos outros dias? É isso que você perguntou? É.
De vez em quando eu vou estar com vocês aqui. Não vai ser sempre, não, mas é sempre que, quando for possível, eu estarei com vocês. Tem um dia que eu vou estar com vocês. Quinta-feira, às 20 horas, eu estarei com vocês, através do canal do YouTube lá da igreja. E terça-feira também, mas aqui na IBD vai ser de vez em quando. Tá. Tá bom? Pessoal, então vamos lá, a gente vai fazer agora umas perguntinhas. Eu sei que o pastor Miquel já fez várias perguntas aí, mas é só para saber se vocês entenderam mesmo a história, hein? Ó, e vale 3 pontinhos aí para quem responder e acertar a pergunta, hein? Pode ir respondendo aí todo mundo, tá bom? E aí vale também, viu? Se o tio Milton, a tia Lô, a Neia, a Edilene quiser responder, pode responder também, tá bom? Ajuda aí os alunos. Então, vamos lá, ó. O que a Sunamita e o seu marido fizeram por Eliseu? Um quartinho. Isso. Um quartinho. Mesmo. Ele construiu Um quarto. E eles deram para ele o quê? Deram uma cama. Uma mesa, uma bandeja e uma lamparina. Isso. Mas e antes, aquele primeiro slide, eles estavam fazendo o que lá na mesa? Almoçando. Comendo, né? Eles deram comida para ele, isso aí. E aí, quando Eliseu perguntou para a mulher o que ele podia fazer por ela, o que ela pediu para ele? Nada. Não pediu nada, isso mesmo. De nada. E qual foi a promessa que Eliseu fez para ela? Que Um filho. dar um filho para ela. Isso, que Deus ia dar um filho. E o que... Oi? Nada. Oi, Bia? Nada? Ó, e o que aconteceu de triste com essa família? O filho faleceu. E o que ela fez quando ele morreu? Foi atrás de Eliseu. Antes disso. Isso. Chamar o profeta. Foi chamar o profeta, né? E aí eu quero perguntar para vocês, se acontecer alguma coisa triste com a gente, o que a gente tem que fazer, hein? Orar. A gente tem que orar. Para Deus, Orar e pedir para Deus nos ajudar, porque todo mundo passa por coisa difícil, né? E aí, nessa situação, a gente tem que pedir para Deus, certo? Certo. E o que aconteceu quando o Eliseu chegou lá na casa e encontrou o menino? Orou. Ele orou e Deus ressuscitou 3 vezes. Mas o que ele fez? Ele só orou? Ele deitou sobre o menino 7 vezes, na 7ª vez, ele ressuscitou. Isso mesmo. E aí, o que a mãe fez depois que o menino voltou à vida? Deu comida. Isso, ela ficou muito feliz, né? Sim. E ela agradeceu a Deus pelo milagre. É isso aí, gente. Ó, tá tudo afiada, viu, pastor Miqueias? Essa turma é muito boa, viu? Fiquei surpreso. Parabéns para todo mundo aí. Todo mundo respondeu muito bem, né? Isso mesmo. Então, pessoal, nós vamos para o nosso encerramento. Não vai ter lição para fazer em casa, porque vocês já responderam tudo, tá bom? Tá bom. Então, aí todo mundo já ganhou aí 3 pontinhos. E quem adivinhou que era o pastor Miqueias ganhou 5 pontos a mais aí, hein? Eu não pensei que fosse o pastor. Eu achava que fosse quem? Eu pensei que fosse o tio Milton e a tia Lu. Aí, ó. Eu também errei, não sabia que era ele, Francisco. Então vamos orar, gente, para nós encerrarmos. Amém? Então vou aproveitar que o pastor Miqueias deu a aula, ele vai fazer essa oração de encerramento aí por nós, né? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de, nesta manhã, aprendermos a tua palavra.
Sou grato a Ti pela vida de cada um, Pai, que aqui está, em especial de todos os juniores. Sou grato a Ti pela vida de todos os kids, de todas estas crianças, ó Senhor, que o Senhor tem conservado nos Teus caminhos. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada um, que o Senhor possa dar graça, fortalecer. Pai querido, que eles possam conhecer-Te como único e verdadeiro Deus, que possam ter experiências com o Senhor, que o Senhor possa também responder às orações e às petições de cada um deles. Que este dia, Senhor, seja um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de bênção. É o que pedimos e desde já agradecemos, crendo que o Senhor nos tem ouvido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos, em nome de Jesus. Amém.